Meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações, em todos, em todos os nossos poros. Que possamos transpirar, respirar e transpirar Jesus Cristo. Olha, a liturgia de hoje é um chamado para colocarmos Cristo no centro das nossas atenções. Sempre digo, não custa lembrar. A fé da igreja não é mariana, não é mariológica. A fé da igreja é cristocêntrica, é cristológica. Maria Santíssima só é Maria Santíssima porque Jesus Cristo foi o centro da sua atenção. A vida de Maria Santíssima girou em torno de Jesus Cristo. Ele era o sol em torno do qual a vida de Maria Santíssima gravitou. Nós só temos a Mariologia em função da Cristologia. Sem Jesus Cristo, não tem Nossa Senhora. Os santos e santas que a igreja venera é exatamente porque elas e eles colocaram Jesus no centro da sua atenção, no centro da sua vida. Então, a liturgia de hoje é esta tomada de consciência, é este chamado para que coloquemos Jesus no centro da nossa atenção, para que não usurpemos o seu lugar. É exatamente isso que lemos no Evangelho de hoje, que é São Lucas, São João, capítulo 1, do 19 ao 28. Mandaram uma delegação de quem era que foi lá, judeus de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para perguntar a João Batista: quem és tu? Quem és tu? E João Batista, que foi o mais santo de todos os profetas, aliás, o próprio Jesus Cristo dele diz: dos filhos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. O próprio Jesus Cristo reconheceu a grandeza, a pureza, a santidade, a austeridade de João Batista. João Batista era uma autoridade, era uma referência. As multidões iam às margens do Jordão para serem batizados por ele, para ouvirem a sua mensagem. Para tomarem aquele banho em preparação àquele que estava chegando, aquele que assumiria o seu lugar. A liturgia de hoje é um chamado para que não venhamos usurpar Jesus Cristo. João Batista não perdeu a sua referência. Ele não perdeu o norte da sua missão. Ele não envaideceu-se. João Batista era um camarada extremamente famoso, respeitado, temido
Mas diante daquela pergunta, ele disse: eu não sou o Messias. Eu não sou Elias, eu não sou nenhum dos profetas, nenhum daqueles que os tempos messiânicos esperavam. Queridos, com quanta facilidade hoje queremos assumir o lugar de Jesus Cristo. Com quanta facilidade. Pensemos nisto. Não dá para fazermos missão, não dá para anunciar Jesus Cristo quando queremos tomar a dianteira da situação. Quando queremos que Jesus seja nosso discípulo e não nós discípulos dele. Quantas situações desastrosas, quantos anticristos se têm levantado em nome de Cristo. Falando de Cristo, Cristo é uma excelente mercadoria para aquele que sabe vender, para aquele que sabe manipulá-lo, domesticá-lo, ajustá-lo às suas conveniências. Quanta coisa, quanto espetáculo, quanto espetáculo. É nítido observarmos que Jesus não faz parte desse negócio, desses negócios. A liturgia hoje chama a nossa atenção para pegarmos o menino da manjedoura e colocar no centro da nossa vida. Ali no final do primeiro século, do primeiro para o segundo século, a igreja viveu uma crise terrível, queridos. Uma crise terrível porque começaram a dizer que Jesus não era o Cristo, ele não era o Messias, ele não era o Filho de Deus. E é nesse horizonte, é nesse contexto que São João escreve esta carta. E é a partir desta carta que se constitui para nós hoje, a primeira leitura, que quero dizer-lhes rapidamente como colocar Jesus no centro da minha atenção. Como colocar Jesus no centro da minha atenção. Nesse texto dessa primeira leitura, primeira carta de São João 2, do 22 ao 28. Como colocar Jesus no centro da minha atenção? Nesse texto, por 6 vezes, aparece o verbo permanecer. É sério. Naquele contexto, repito-me, ali no final do primeiro para o início do segundo século, começa aquela grande crise na igreja. Ontem eu falei sobre o Concílio de Éfeso, em 431. Ele desdobra-se em função de Jesus Cristo. Quando o Concílio de Éfeso vai dizer que Maria é Theotokos, é mãe de Deus, é porque, aí, olha aqui, no início do primeiro século, já começam as dificuldades. Ele não é o Messias, ele não é o ungido, ele não é o Cristo, ele não é o Filho de Deus, é um homem como qualquer um outro. E a igreja começa a dizer não. Ele é o Cristo. O menino da manjedoura, aquele
que foi concebido por obra e graça do Espírito Santo no seio da bem-aventurada Virgem Maria, ele é o Cristo. Ele é o Verbo encarnado. Ele é o Messias esperado. E por isso São João é interessante quando no versículo 24, permaneça dentro de vós. Que ano São João está escrevendo isso aqui, irmãos? Por volta do ano 96, por ali assim? Permaneça dentro de vós aquilo que ouviste desde o princípio. Eu estive lá com ele. Eu era assim com ele. Aquilo que escutastes desde o princípio, permanecei. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. Olha aí, lá pelo ano 90, 60 anos depois dos fatos, né? Daqueles ensinamentos dados pelo próprio Jesus Cristo, São João diz: permaneçam naquilo que ouvistes desde o princípio, para que possais permanecer no Pai e no Filho. No Pai e no Filho. Ele é o Filho de Deus. Por 6 vezes, depois leia esse texto com cuidado. Aparece aqui o verbo permanecer. Como posso colocar Jesus no centro da minha atenção? Permanecendo nele. Fazendo com que a palavra dele permaneça na minha vida. Por favor, a palavra de Jesus Cristo, a palavra é Jesus Cristo. A palavra de Deus é Jesus Cristo, é uma pessoa. Essa é a palavra de Deus. Então eu preciso permanecer nesse verbo que se fez carne e habitou entre nós. E é no chão do cotidiano. É na hora que eu estou ali com a colher de pedreiro, batendo concreto, o sol quente, capinando, plantando, lavando o chiqueiro, dando comida para os bichos, para as galinhas, para os patos. Lá na empresa onde eu trabalho, quaisquer que sejam as funções, eu devo permanecer no menino da manjedoura. Ele é o Cristo, ele é o Verbo, ele é o Filho de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Coloquemos isso em prática na nossa vida. Nos nossos relacionamentos, em tudo que fazemos, no trânsito. Às vezes eu passo aqui dentro, aqui no sítio, 5 dias, nem vou lá fora. Mas a gente precisa ir, tem coisa para fazer lá. Irmãos, quando eu venho de lá, eu venho atribulada. Não é fácil permanecer em Jesus. Na empresa, um querendo puxar o tapete do outro. A igreja está dizendo para nós: Jesus precisa ser o centro da minha atenção, como ele foi o centro da atenção de Maria Santíssima. Ele foi a atenção, o centro da atenção dos santos e santas que a igreja venera. Não é fácil, queridos, permanecer em Jesus.
Você lembra daquela hora que Jesus disse assim para os seus discípulos? Vós sois aqueles que permanecestes comigo nas minhas tribulações. Não é fácil permanecer. Essa é uma das razões porque não podemos subtrair Maria Santíssima do horizonte da nossa fé. Porque ela foi aquela que permaneceu de pé junto à cruz do seu filho. Ela esteve unida a ele desde a encarnação até o momento da ascensão. E depois, na ausência dele, na ausência física, ela permaneceu unida à comunidade que ele fundou, que ele estabeleceu, que ele constituiu pastores para que governasse aquela comunidade. Maria Santíssima, ela permaneceu. Isso é interessante, queridos. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Tá bom. Sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.